Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muita alegria, muita graça, muita esperança nesse dia abençoado que Deus tem nos concedido. Apesar de toda contradição, de toda parte contraditória, mas nós estamos felizes porque nós temos Jesus como nossa âncora, como nossa porção na terra dos viventes. Eu quero agradecer a Deus por todos os crentes, todos os salvos, todos os membros da Assembleia de Deus Profetizando Vida, todos aqueles que estão ligadinhos, esperando Jesus voltar, todos aqueles que estão cheios de esperança, estão vivendo aquele momento de expectativa de a qualquer momento a trombeta soar. Nós não podemos deixar de falar desse assunto, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que está sempre conectado conosco através do WhatsApp, através do canal do YouTube, sempre se comunicando, sempre se conectando. Isso é muito bom e agradável. Nós também estamos naquele propósito de 24 horas de orações, todas as famílias orando a Deus, obreiros orando, juventude orando, as irmãs do ciclo de oração orando. Eu sou muito grato a Deus por todos vocês, por não perdermos assim esse contato. Então esse contato contagia. Eu tenho observado as nossas irmãs do Rocha Eterna estão sempre interagindo no seu grupo, falando, cantando, salmodiando, melodiando e dando glórias ao nome do Senhor. Isso é a prova maior de que nós estamos vivos e de que o Espírito de Deus habita em nós. Então, com certeza, já vai passar esse período, essa fase estranha, essa fase difícil, complicada, onde nós estamos vivendo esse período de quarentena, vivendo essa precaução, mas graças a Deus, nós não perdemos a graça de orar e de buscar o Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem que cada vez que eu faço uso desse meio de comunicação, eu quero trazer mais uma reflexão para a nossa vida essa noite. Eu até quero fazer um pedido a todos que participem, que linkem aí se inscrevam no canal do YouTube da nossa igreja, tá? Você pode se inscrever, baixa aí o YouTube no seu celular e você pode acompanhar. Cada dia de culto nós temos uma reflexão bíblica para o enlevo da nossa alma, tá bom? Eu quero aproveitar e ler um texto bíblico na palavra de Deus, mas precisamente na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé. E vamos falar exatamente uma palavra refletiva nesse texto. Capítulo 1 da carta escrita aos Hebreus está escrito assim, o capítulo 11, verso 1 está escrito assim: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e é a prova ou a evidência das coisas não vistas ou das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Como por exemplo, através dela ou da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Olha que lindo! Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E ainda diz, pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa,
pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ora, graças a Deus por esse texto tão poderoso, esse texto tão maravilhoso, tão atraente, esse texto tão lindo, tão sobrenatural, que mexe com as nossas entranhas, mexe com a nossa alma quando nós começamos a ler esse texto na revelação do Espírito de Deus. Nós observamos que o escritor aos Hebreus, quando chegou no capítulo 11, ele fez questão de falar sobre a fé. Na verdade, ele começa dizendo que a fé, ela é o firme fundamento, ela é o alicerce, ela é a base, firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que eu espero, daquilo que você espera. E ela é a prova contundente das coisas que eu não vejo e nem você vê. Na verdade, quando o escritor escreve essa carta aos Hebreus, ele escreve para os cristãos, para os crentes que na verdade tinha feito uma avaliação da sua vida depois de mudada, depois de saírem do judaísmo e aceitarem o cristianismo. E quando aceitaram o cristianismo, você sabe que desencadeou-se uma grande perseguição contra os cristãos da igreja primitiva ou os crentes do primeiro século da existência da igreja. Desencadeou-se uma grande perseguição por parte dos imperadores, por parte dos judaizantes, que deflagraram uma perseguição sem precedente contra aqueles que professavam uma fé em Cristo. E diz a Bíblia que os crentes, na época aqui que foi escrita esta carta destinada aos cristãos hebreus, bendito é o nome do Senhor, começaram a fazer uma reflexão da sua história, da sua vida, e começaram a entender que não valia a pena mais servir a Deus. Se fosse para servir a Deus com sofrimento, melhor era desistir. Vejam só, foi quando Deus toma o escritor e ele, inspirado, cheio da revelação do Espírito Santo, ele começa a escrever sobre Jesus, dizendo que Jesus era superior a homens, superior aos anjos. Ele era o maior, bendito é o nome do Senhor, estava sentado no mais alto e sublime trono, é o nosso sumo sacerdote eterno, maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que os homens, maior do que os imperadores, maior do que os governantes, maior do que os principados, maior do que as fortalezas, maior do que os demônios, maior do que Satanás, maior do que tudo nesta vida, do que a perseguição, do que a doença, do que a dor. Então ele começa a escrever e detalhar de forma distinta sobre o poderio de Jesus e quem ele era, nosso sumo sacerdote eterno, aquele que pagou o preço pela nossa alma, aquele que nos comprou por bom preço. E no capítulo 11, bendito é o nome do Senhor, ele começa a falar da fé, e ele faz questão de mencionar a fé dos personagens do Antigo Testamento, que foram homens que a terra não era digna de tê-la pisando no seu solo, mas homens diferentes, homens que enfrentaram todo tipo de agrura e todo tipo de vento contrário, mas não abalaram sua fé, continuaram firmes em Deus, continuaram firmes no Senhor, desde o crente chamado Abel, chamado por Deus. E a Bíblia diz que Deus fez questão de fazer ou falar dos seus dons, bendito é o nome do Senhor. Pela fé, ele ofereceu melhor e maior sacrifício do que Caim. Ora, Abel não tinha visto Deus. Abel, bendito é o Senhor Jesus, diferente de Caim, mas pela fé, a fé que ele tinha em Deus, plantada no seu coração através do seu pai Adão, foi tão profunda que levou ele voluntariamente a oferecer o melhor que ele tinha, o melhor das suas ovelhas. Por isso que o escritor disse que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova daquelas coisas que eu não estou vendo. Na verdade, ele está dizendo que a fé está na minha alma. A fé é o olho da alma. Com os olhos materiais eu posso não enxergar aquilo que eu espero, mas pelos olhos da fé eu sei
sei, eu tenho convicção que aquilo que eu estou esperando já tenho como certo. Eu posso não ter ele palpável em minha mão, mas no mundo espiritual ele já é meu. Bendito é o Senhor. Ele estava dizendo pela fé. Isto quer dizer o seguinte, que nada pode roubar a minha fé. Eu não posso deixar a minha fé minguar, a minha fé ser dizimada por nenhum tipo de circunstância. Para o crente, quanto mais a circunstância é difícil, mais a fé dele é aguçada. Ele tem mais fé em Deus, tem fé na mudança, tem fé no crescimento, tem fé na virada do cativeiro, tem fé que a porta vai se abrir. É exatamente no momento da crise que eu mais preciso aguçar e ativar a minha fé. Veja que o escritor diz que pela fé Noé sendo avisado. Ora, Noé foi avisado por Deus que vinha um grande dilúvio. Bendito é o nome do Senhor. Nunca tinha havido dilúvio naquela época. E a Bíblia diz que Deus avisou a Noé, avisando que haveria um dilúvio que ia destruir toda a raça humana. Tudo que tem fôlego iria morrer, segundo Deus. Mas diz a Bíblia que Noé foi avisado, não ficou de braços cruzados, não. Ele deu de mão a ferramenta, ele deu de mão o material e ele construiu uma grande arca. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi zombado por todos, porque quem tem fé em Deus faz coisa incrível, faz coisas que ninguém faz, vê coisas que ninguém vê, põe os pés e chega aonde ninguém chega. Isso é coisa para quem tem fé. Quem tem fé vê porta aberta onde não tem. Quem tem fé vê milagre aonde não tem. Então Noé, cheio de esperança e cheio de fé, ele dá de mão as ferramentas e constrói uma grande embarcação para a salvação da sua família. Naquela época não havia enchente, não tinha um grande lago para testar a embarcação, não, movimento fluvial também não tinha. Ele não tinha nenhuma noção, mas ele já via a arca, aleluia, flutuando sobre as águas. Ele via a mão de Deus sustentando ele e a sua família. Isso é fé. Fé é exatamente ver o que ninguém vê. Fé é crer que aquilo que eu não estou vendo com os olhos materiais existe. No mundo espiritual existe. Então, para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que estamos vivendo este momento de crise, onde o mundo está em pânico, famílias estão em pânico, governantes estão com a cabeça entre as mãos, sem saber que rumo tomar, que direção tomar, como será os dias de amanhã. Eles preveem, mas de forma muito opaca, de forma muito vaga, mas não sabem de fato a profundidade do impacto que tudo que está acontecendo vai causar. Por isso eles estão preocupados. Muitos deles não dormem, muitos deles já estão quase com depressão. Mas nós que temos fé no Senhor, nós cremos que o nosso Deus tem solução para tudo. Não sabemos como, mas Deus tem solução. Nós que temos fé em Deus, cremos que aquilo que nós esperamos pela fé já aconteceu. Se você espera a porta aberta amanhã, creia, porque Deus vai abrir a porta. A Bíblia diz que ele tem a chave, e a chave que ele tem, ninguém fecha quando ele abre. Aleluia! Quando ele fecha, ninguém também abre. Ele é o Deus soberano. Então Noé, pela fé, obedeceu a Deus. A Bíblia ainda fala de mais um personagem bíblico que andou por fé. O nome dele era Enoque. Todo o mundo da época de Enoque estava de ponta cabeça, desviado de Deus, era perverso, era profano, era desobediente. Mas Enoque sozinho, no meio daquela geração, resolveu ser fiel a Deus, resolveu ser leal ao Senhor. Veja como vale a pena ser fiel a Deus. Na crise, quem é fiel a Deus recebe livramento.
Diz a Bíblia Sagrada que Enoque sozinho, ele resolveu por livre e espontânea vontade, não estava sob pressão, ninguém estava o pressionando, mas foi ele próprio, livre e espontaneamente, ele resolve andar na contramão com este mundo, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, ser amigo de Deus, ser crente, ser santo, uma vida justa, uma vida ilibada, uma vida invejável. Mas o estilo de vida de Enoque foi tão poderoso que a Bíblia diz que ele agradou a Deus. Deus se agradou do estilo de vida e da fidelidade de Enoque. Um dia, a Bíblia diz, Enoque anda com Deus e Deus para si o tomou, ou não foi mais visto. Ou seja, quem sabe Enoque estava andando, de repente desaparece, procura-se Enoque para lá e para cá, mas ninguém mais achou Enoque. A Bíblia diz que Deus para si o tomou e ele foi elevado ao céu, trasladado para não ver a morte. O maior milagre recebido por um servo de Deus. Quem tem fé em Deus é desse jeito, agrada a Deus, faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus é diferente. No meio de qualquer crise, de qualquer turbilhão, tem uma saída para ele. Eu quero profetizar para você essa noite, em nome de Jesus. Há uma saída para você, há uma saída para a tua casa, há uma saída para a tua vida, há uma saída para a tua família, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Enoque andou com Deus, a Bíblia diz, e Deus para si o tomou. Na época de crise, do declínio espiritual, onde as pessoas não gostavam de ser fiel a Deus, eram desleais, mas Enoque foi diferente. E eu quero dizer para você, continue diferente, continue buscando, continue acreditando, não desanima, não deixa a crise desanimar você, não deixa a crise apagar a chama que tem dentro de você cantar, de você orar, de você ler a Bíblia, de você adorar a Deus, de você servir, ser sensível à voz do Espírito de Deus. Não, essa crise para Deus não é nada, maior é Deus do que essa crise, ela vai passar em nome de Jesus. Tenha fé em Deus, acredite, a fé é algo sobrenatural, é algo transcendental, é algo que alcança, que toca os céus, que toca em Deus. Então creia em Deus, tenha fé em Deus, bendito é o nome do Senhor, que a sua esperança ela será sempre renovada. Glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia diz que pela fé, aleluia, Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Ora, o que Moisés viu naquele povo, um povo escravo, um povo que trabalhava de dia à noite, amassando barro para construir tijolos, para construir as obras faraônicas. E Moisés foi um príncipe lá no Egito, criado na casa de Faraó, instruído em toda a ciência do Egito, um cara que recebeu uma educação egípcia fenomenal, instruído para toda boa obra. Mas a Bíblia diz que ele teve uma visão tão forte pela fé, que ele olhava aquele povo como escravo, pisando barro, fazendo tijolo, mas ele via algo diferente naquele povo. Bendito é Deus. Ele via semente de judeu, e quem é semente de judeu, aonde plantar vai, aonde plantar desponta, dá fruto, cresce, prospera, é abençoado. Então, no meio de toda aquela crise, de toda aquela perseguição, em meio de todo aquele ódio, bendito é o nome do Senhor, que os egípcios eles manifestavam contra os hebreus, Moisés se levanta e é rejeitado de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, rejeita a possibilidade de ser um novo príncipe, de ser um novo Faraó, de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele levanta a cabeça e ele diz: eu quero sofrer com o povo de Deus. Prefere sofrer com o povo de Deus, porque de longe ele via a cidade, glória a Deus, preparada por Deus para aqueles que têm fé em Deus.
Portanto, essa noite eu quero profetizar na sua vida. Fica firme no Senhor, firme na rocha, não deixa nada te abalar. Continue com a sua fé viva, poderosa, e a sua esperança acesa e avivada em nome do Senhor, e Deus dará vitória. Já já toda crise vai passar, todo vento vai passar. Eu profetizo em nome de Jesus, todo vento vai passar e já já chega a calmaria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu orar pela sua casa e por você mais uma vez. Querido Deus, eu quero neste momento elevar minha voz ao teu trono, em prol desta família que está me assistindo, em prol dessas vidas, em prol deste homem, desta mulher, deste jovem, desta moça, deste rapaz, em prol de toda a igreja que ouve neste momento a tua palavra. Que a fé, Senhor, possa estar inabalada, não deixa nada ferir e abalar a fé da tua igreja, que possamos estar firmes, que possamos estar em pé, resoluto, pelo poder que há no teu nome, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Deus, guarda a nossa nação, guarda o nosso presidente, guarda os governantes desta nação, livra a nossa nação, protege o nosso povo. Toda artimanha maligna contra a nossa nação caia por terra em nome de Jesus. Amém e amém.